TV Artilheiro. Ok, boa noite. Boa noite, mano. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Boa noite, mano. André Pessoa, Esporte da Globo. Queria sua análise da partida, né, de um primeiro tempo que o Fluminense cometeu alguns erros. O time melhorou na segunda etapa, criou chances, mas acho que os 45 minutos iniciais custaram caro. E queria te perguntar também que depois da final do Carioca, muito se falou sobre quantos erros atrapalharam o Fluminense naquela decisão, e 2 semanas depois o time voltou a cometer alguns erros, se não iguais, muito parecidos. O que você pode falar da partida e também para o torcedor sobre isso? Bom, boa noite a todos. Eu penso que não foi nem o primeiro tempo inteiro que foi ruim. Foi os primeiros 20, 25 minutos que foram muito ruins, a ponto de fazermos uma alteração com 12 minutos de jogo, né? O que é absolutamente anormal. Pensamos uma coisa, o jogo iniciou, Fortaleza conseguiu fazer melhor que a gente, criou muita dificuldade pelo nosso lado esquerdo de defesa, já tinha dado um gol de um impedimento anterior, da mesma uma jogada muito parecida, e a gente não estava conseguindo encaixar um jogador em Pikachu e Marinho, eles estavam com muita liberdade, e ali sofremos o primeiro gol. Depois veio a alteração, acho que daí já melhoramos um pouco essa questão do encaixe, mas logo em seguida sofremos o segundo gol de um escanteio, o que cria uma dificuldade maior do que sempre é o jogo contra o Fortaleza aqui, né? Então, depois fomos gradativamente melhorando. Segundo tempo, bem melhor em quase tudo, menos no último terço, porque você precisa transformar 70% de posse de bola em algo mais produtivo. Você precisa transformar 600 passes em algo mais produtivo, né? Aí quando tivemos controle, a partir do momento que tivemos controle, colocamos mais um meia para tentar que essa bola chegasse com mais qualidade para os últimos jogadores. Nós tivemos 2, 3 oportunidades, uma com o Keno muito clara, que foi a bola de cabeça, né? Mas precisamos melhorar. E não saímos do estadual reclamando de erros. Não pode colocar as coisas todas no mesmo saco, porque acho que não é isso. Saímos falando do estadual, que fizemos uma disputa dentro dos limites que tínhamos para aquele momento. Mas sabemos que esses limites devem ser empurrados para cima. Vamos trabalhar para que eles melhorem rapidamente. Acho que a equipe pode ser a equipe que jogou a segunda parte do jogo com mais qualidade de término de jogada, porque tem jogadores para isso, é atrás disso que vamos ir. Boa noite, mano. Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. A gente viu hoje, você já falou sobre a mudança na escalação, né? Não na escalação, né? Escalou, 15 minutos depois fez uma mudança. Você teve 15 dias agora, né, que até o Fortaleza não teve, jogou Copa do Nordeste, mas que é um tempo que você não vai ter. Até setembro, praticamente, não tem mais paralisação nenhuma que chegue perto de 15 dias, a não ser que seja eliminado muito rápido no Mundial, que não é, imagino, o que você deseja. Mas são 3 meses agora de jogos em sequência e que hoje o torcedor em 15 minutos talvez tenha se desiludido com qualquer coisa que tenha pensado no início do ano por causa desse início tão ruim. Não, falando sobre o que o torcedor falou, né, no caso. O que você pensa hoje que você fez nesses 15 dias e que não deu certo e que você acha que desse processo, agora com o jogo quarta, domingo, vocês vão sair daqui, vão direto para Manizales, uma viagem longa, sem tempo para treinar, o que nesse processo desses 15 dias você conseguiu fazer, ou melhor, você não conseguiu fazer para poder fazer um bom jogo hoje, que você acha que você vai conseguir fazer com treinos intercalados com os jogos? Eu penso que ter 15 dias e não ter algum dos seus principais jogadores também te custa caro. Para isso que tu está falando e essa rápida desilusão que no futebol brasileiro hoje se vive, né? A gente que trabalha com futebol não se empolga, nem se desilude, nem se ilude com tanta facilidade, porque a gente sabe que o futebol é diferente. Não ganha aqui desde 2019, né? É isso? 22? 19? 23.
Eu quero dizer que é sempre difícil jogar e ganhar aqui, né? Isso não deve servir de um limitador para a gente. Nós queremos entregar coisas melhores nesse ano que conseguimos entregar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Queremos iniciar melhor, queremos ambicionar coisas que tem que ter um pouco de calma para você jogar um jogo, 2 jogos, e daqui a pouco as pessoas já chegarem, ou 15 minutos, como tu disseste, ou 12 minutos, as pessoas se desiludir com tanta facilidade. Quando a gente quer, a gente se desilude com facilidade. Quando a gente não quer e a gente acredita, a gente sabe que essas coisas passam e que elas vão entrar nos eixos porque a gente tem qualidade para isso. Acredita muito nisso e vai fazer acontecer. Boa noite, mano. João Duarte, da Rádio Pitaguari. Eu queria te perguntar hoje sobre o John Arias, mais especificamente, que ele fez um jogo abaixo, ficou mais preso, mais encaixado no lado direito, e é um jogador que a gente conhece, que sabe, pode flutuar mais, fazer diferentes papéis, e hoje ficou mais no lado direito. Eu queria que você falasse sobre o John Arias e o jogo dele de hoje, por favor. Bom, a preferência de John Arias jogar é nessa posição que ele jogou a segunda parte do jogo. É aí o seu lugar, ali onde ele se sente mais confortável. Aí jogou muitos jogos no Fluminense, jogou na seleção agora, a partir de 15 minutos do primeiro tempo, acho que foi para a ponta direita contra a seleção brasileira. Vi ele jogando contra o Paraguai, também jogando pela direita. Então pode estar aí. Não iniciou o jogo aí, né? Se você olhou corretamente, não iniciou o jogo aí. Iniciou por dentro, numa tentativa de ser o jogador mais adiantado nosso, que se aproximasse dos homens da frente para transportar essa bola com qualidade, fazer o que sempre fez. Não conseguimos, o time não conseguiu, né? E como o time não conseguiu, tive que sacrificar a Serna com 12 minutos. É sempre duro tirar um jogador com 12 minutos, mas eram questões táticas importantes que precisavam ser resolvidas, que a equipe não estava conseguindo resolver. Tentamos baixar um pouquinho lá do lado esquerdo com Canóbio, em Pikachu, mas as coisas não andaram, então eu tive que fazer a alteração. Faz parte do jogo, às vezes você não vai tão bem, às vezes também está cansado. Arias está entre os jogadores que mais jogaram no início dessa temporada, e quando os outros não estavam, ainda fez 2 jogos de intensidade de eliminatória, mais viagem, então também sente, né? Apesar da força que tem, da questão atlética, é um jogador que também sentiu um pouco. Acho que a segunda parte do jogo, quando nós tivemos domínio do jogo, aí ele pode certamente sair mais daí, sabe que pode sair, tem liberdade para sair. Guga estava encontrando um espaço de apoio bom na segunda parte, então você flutuar um pouquinho mais, foi a palavra que você usou, é o que ele tem de liberdade para fazer. Mas às vezes você não está num dia tão feliz, mas a gente acredita muito nele, ele é um dos principais jogadores nossos e terça-feira vai estar bem. Boa noite, Mano Menezes, Jean Dantas do portal Sou Fortaleza. Mano, quais foram as principais dificuldades impostas pelo Fortaleza no jogo de hoje e o que o Fluminense poderia ter feito de diferente para lidar com isso? Bom, acabamos de falar, vou tentar repetir um pouco de maneira mais clara para que vocês me entendam o que eu estou querendo dizer. Fortaleza não vinha jogando com essa formação, essa foi uma novidade, porque nós esperávamos até com o Pikachu, mas não esperávamos sem Moisés. Então, encontrou um jogador a mais no meio, trouxe mais um jogador para o meio, e a gente teve dificuldade para encaixar nesse meio. Então, com essa superioridade de meio, desencaixou o resto do nosso time. Por isso que tive que colocar mais um jogador no meio campo, que foi Lima, tirar um jogador de beirada para ter, numericamente, uma igualdade capaz de dar encaixes de marcação e não deixar o adversário ter tanta facilidade como teve nos primeiros 15 minutos de jogo. Acho que aí faltou um pouquinho de correção rápida, de questões táticas, de leitura que pode ser feito lá dentro, porque é assim, né? As coisas não estão bem, emergencialmente você encontra soluções que talvez nem sejam as ideais, mas são as soluções que se encontram no momento. Ainda estamos com equipe em formação, essas coisas todas, às vezes você sofre um pouco dessa falta de experiência de situações difíceis, situações que escapam do controle inicial do jogo,
mas que a gente tem que ter logo uma ideia. Eu acho que os primeiros jogos vão trazer isso, porque a gente não tem uma ideia clara de cada equipe. As equipes estão terminando seus estaduais, elas vão trazer outras realidades para as próximas rodadas, as primeiras rodadas do Brasileiro. Então a gente tem que estar muito atento para não ser surpreendido, como fomos surpreendidos nos primeiros 15 minutos. Professor, o Alisson para a TV Editora Dinâmica. O Fortaleza veio num 5-3-2, fortalecendo muito o centro e dificultando muito o seu processo de construção. Os 2 gols sofridos nascem de erros de saída de bola, muito por essa intensidade do Fortaleza. No segundo gol, no caso, é que gera o escanteio do gol do Fortaleza. Como é que você analisa a dinâmica de saída de bola do seu time? Você teve uma boa posse de bola, mas não conseguiu furar esse sistema defensivo do Fortaleza bem montado. Fale um pouquinho sobre essa dimensão, por favor. Bom, primeiro, achei que não tivemos dificuldade para sair com a bola no primeiro estágio. Criamos dificuldades para sair com a bola no primeiro estágio. Erramos bastante, erramos passes simples. A própria origem do segundo gol que terminou no escanteio era uma bola que estávamos com ela controlada. Forçamos o jogo por dentro, a equipe estava um pouco distante, forçou o jogo, perdeu a bola, escanteio, e erramos na marcação do escanteio também. Porque Pikachu bateu a bola fatiada, uma bola sem peso, um pouquinho mais atrás. E nós deixamos Tinga escapar do movimento. Já escapou bem antes de fazer o gol, puxou para trás. Saiu, estava fazendo bloqueio, escapou e veio para trás. Né? São as percepções que você tem que ter lá na hora. Pode treinar de várias maneiras, mas o adversário pode fazer algo diferente lá e a gente deixou escapar. Então, primeiro aspecto. Não achei que nós tivemos uma pressão tão grande no nosso sistema capaz de dificultar, como já tivemos contra outras equipes, por exemplo. Mas erramos acima da média, erramos passes que no nosso nível a gente não pode errar. E isso criou dificuldade, deu moral ao adversário e custou caro para a gente. Questão final, a nossa equipe ela precisa resolver o problema de último terço. Porque desde que perdemos Ganso, que é um genial meia, que é capaz de achar um passe onde os outros não acham, nós nos ressentimos agora. Hoje estreou Lescano, entrou no primeiro jogo, né, que é um meia com característica de construir. E a gente perdeu o Riquelme, que poderia estar usando, que é um jogador que se aproxima, embora seja muito jovem, então a gente está cuidando, teve uma lesão. Lima é um jogador que faz isso bem, mas precisa. TV Artilheiro. E aí ele cresce como um segundo meia. Acho que os nossos problemas residem aí. Com menos espaço, com uma linha mais baixa, a gente tem que ter uma capacidade de criação melhor, mais lúcida, para transformar esses números que citei lá no início em conclusões a gol, em chutes que criem dificuldade para o adversário, capazes também de marcarmos os gols que precisamos. Boa noite, Mano Menezes, Werner Júnior, ANC Esportes. Eu queria falar sobre o Hércules, né? É um jogador que veio do Fortaleza, chegou esse ano no Fluminense, só que ainda de acordo com a torcida tricolor, né, tricolor do Rio de Janeiro, não rendeu ainda o esperado, e a temporada que ele terminou, ano passado ele teve, né, ano retrasado sofreu a lesão, voltou na temporada passada jogando muito bem pelo Fortaleza, e nessa temporada, claro, tem um processo de adaptação, tem 24 anos, é um jovem jogador, mas queria que o senhor desse essa opinião sobre o Hércules. Bom, gostamos muito dele, é um jogador que trabalha em um profissional muito correto, mas as alterações de times trazem novidades para o jogador, né? Fortaleza ano passado jogou bastante em transição. Em transição se joga de uma maneira, dentro do campo do adversário se joga de outra maneira, requer outros fundamentos, né? Vai mudando e o jogador vai se adaptando e os que têm potencial, como ele tem, vai encontrando novas soluções para render bem, como rendeu aqui. A gente confia muito nele, como confia em todos os jogadores que estão aí. Temos muitos jovens jogadores que temos que dar essa maturidade em jogos difíceis, como são os jogos do Campeonato Brasileiro, para que eles oscilem menos e consigam
fazer conosco aquilo que a expectativa se criou, e no caso do Hércules, que já fez em outros clubes, como fez aqui no Fortaleza, em alto nível. A última, mano. Ô, Mano, boa noite, Eduardo Trovão. Recentemente, numa coletiva, o Martinelli falou que esse campeonato Fluminense entra muito mais forte. Você falou agora que precisa dar a esse torcedor do Fluminense um ano muito melhor do que foi do ano passado. Como é que você projeta esse campeonato brasileiro? Existe algum lugar assim que o Fluminense vai brigar por isso, por aquilo, Libertadores, título sul-americano? Existe esse projeto, assim, essa perspectiva de Brasileirão? Pois é, eu vi uma avaliação hoje, até fotografei para guardar, que sempre é importante, alguém falando onde cada um vai estar e brigando por cada coisa, né? Provavelmente, quando iniciou o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense jamais imaginou que ia chegar na última rodada tendo que pontuar no Allianz Parque para não ser rebaixado. Então, eu não sou daqueles que faz previsão. Previsão é mãe de Ná. Eu trabalho todo dia duro para que o time consiga entregar aquilo que precisa. Conheço bem do Campeonato Brasileiro. Não sei se você viu, também fizeram uma matéria sobre os treinadores que mais venceram desde 2016. Como a gente está numa fase mais ou menos, vou lembrar. Eu estou entre os 3 que mais venceram. Primeiro o Cuca, segundo o Renato, que está jogando futebol lá no Rio de Janeiro, na praia. E terceiro eu. Então a gente sabe o caminho das vitórias, mas sabe que elas são muito duras de construir. E que não é por decreto que a gente consegue fazer isso. O que vai dizer as primeiras rodadas, talvez até a 10ª rodada, é onde cada clube vai se situar. Em que turma você vai estar? Vai estar na turma de cima, vai estar na intermediária, vai lá para baixo? É onde não quer se estar, é onde temos que ter experiência e tranquilidade para saber conduzir as coisas, com muito conhecimento, muita calma, mas também com bastante competência para a gente resolver os problemas que são os nossos problemas. Obrigado, Manu. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, senhor. TV Artilheiro.